Fala pessoal, beleza? João Vitor trabalhando ali, não quis aparecer. Fala gente, e aí? Mais um vídeo iniciando aqui na unidade de Barueri. Hoje é com o nosso técnico João Vitor. Uma placa de vídeo RX 560, é isso, João Vitor? Isso aí, gente. Já ativem o sininho, curtam a gente nas redes sociais e o mais importante. Fala aí, João. Galera, manda equipamento pra gente, tá? O prazo tá reduzido. Super reduzido. 1 a 3 dias, exceto peças. Peça, galera. Peça, a gente não fabrica peça. Mas de resto, a gente faz de tudo aí pra entregar dá um rapidão. jeito. Beleza? Mas manda pra gente aí que a gente vai correr pra entregar pra você 100% reparado aí. É isso aí, pessoal. Dá aí uma ajudinha aqui pra galera, hein? Curtam nossos vídeos, compartilha, ativa o sininho e envie seu equipamento. Agora, bora lá pro vídeo. Bom pessoal, dando início aqui mais uma tentativa de reparo, tá? Esse equipamento aqui é uma RX 550 AFOX, tá? O que acontece com esse equipamento? O cliente reclamou que o equipamento não tá ligando, não tá dando vídeo, parou do nada, né? Segundo o cliente, parou do nada. E segundo ele, tinha uma pecinha solta no equipamento, na parte de trás do equipamento. Eu peguei o equipamento aqui para analisar e antes mesmo de desmontar ele eu já consegui constatar aqui alguns problemas meio sérios, tá? Não é só uma pecinha solta. Eu vou mostrar aqui para vocês uma foto de como estava esse equipamento na hora que chegou, tá? Essa foto aqui, vocês conseguem mostrar ali mais perto? Consigo. Ó, essa foto aqui, isso aqui é esse setor aqui da placa. É o setor próximo a PCI Express. Isso aqui são componentes oxidados e 2 deles foram arrancados da placa, ou caíram. Mas é muito provavelmente que foi arrancado porque aqui arrancou a trilha junto. Se o componente tivesse só caído, ele não teria arrancado a trilha, só teria deixado os pads, como eles estão aqui, ó. Isso aqui é pad oxidado, tá? Isso aqui tá preto de oxidação, não é que foi arrancado. Isso aqui também, ó, tá verde de oxidação, tá? E o cliente normalmente não menciona isso, então isso acaba atrasando o trabalho. A gente tem que verificar, analisar setor por setor com bastante calma para ver o que está acontecendo, tá? Aí eu já iniciei o reparo nesse equipamento aqui. A gente não conseguiu me gravar mais cedo, mas faz poucos minutos que eu iniciei esse equipamento. Eu já dei uma limpada no setor aqui, dá até para ver aqui agora pelo menos os pads, o cobre dos pads, né? Só que a trilha realmente foi arrancada, não tem o que fazer, vai ter que refazer essa trilha aqui. E os 2 componentes aqui, que vai ter que repor, porém não tem identificação. Mais perto aqui, pessoal. Aqui, ó, tem 2 componentes faltando, tá? É o 4 e o 100, só que a gente não tem ideia de que componentes sejam esses, tá? O 100 eu até consigo saber, por quê? Porque eu tenho outro aqui de 50 aqui, de sucata, tá? De outra marca, da Safiri, que tem o mesmo componente. É o 100. Deixa eu localizar ele aqui na placa. Aqui, ó. É o 100, é o mesmo componente, tá? O componente que o cliente veio faltando, mas como o design das placas normalmente é muito parecido, por quê? Porque todos eles se baseiam num design padrão da AMD. Aí daí em diante tem variações de fabricantes, mas normalmente são a mesma placa que vai modificando conforme o fabricante. Nesse caso aqui é o mesmo componente, eu já verifiquei as conexões dele com o PCI Express e com os componentes em volta, é a mesma dessa placa, tá? Então muito provavelmente é o mesmo componente, se não for o mesmo componente exerce a mesma função, então vai funcionar. Agora o meu problema é com o 4, o 4 não tem uma placa que tem esse o 4, essa placa aqui ela não tem o 4, nesse circuito aqui os terminais que deveriam ir para o 4 eles vão para outros 2 componentes que estão aqui, tá? Então não tenho como descobrir se esses 2 componentes estão exercendo a função do 4 nessa placa ou vice-versa, porque não tem board view, não tem esquema, não tem nada dessas placas, tá? Então aqui o que eu vou fazer, eu vou ter que substituir os resistores que estão oxidados aqui, resistores e capacitores, porque eles já estão oxidados a ponto de soltar da placa. Teve um deles que eu fui medir o valor dele, ele simplesmente saiu voando de tão oxidado que estava, não dá solda, não tem mais nenhuma fixação mecânica, tá? Substituir os capacitores, substituir o 100 e vou ter que procurar o 4. Vou ter que ver se alguma outra unidade da GTEC tem essa sucata dessa placa ou uma sucata que tem esse mesmo setor parecido para verificar o componente, se consegue descobrir se tiver alguma serigrafia no componente. E daí mandar para mim, ou
se eu tiver aqui esse componente, eu vou fazer a troca, tá? Então, é isso aí, gente. Eu vou verificar, vou procurar esse componente. O 100 eu já tenho, agora eu preciso do outro. Então, eu vou verificar esse componente. Se eu encontrar aqui, eu já volto para vocês aí com o componente já ressoldado, tá? Já feita a substituição. Qualquer coisa eu mostro um pouco do serviço, como é que é feito. E a gente já volta com a segunda parte do vídeo aí para vocês. Bom, pessoal, voltando aqui com o reparo da RX560. Tá? Eu acho que é 560 ou é 50. Não tenho certeza. Bom, eu recoloquei aqui os componentes, tá? Possível ver aqui o 100 recolocado, o capacitor dele que estava bastante oxidado eu substituí, esses dois componentes aqui também eu substituí, tá? E esse U4 aqui, Chegar mais perto. vou mostrar aqui, esse U4 eu não consegui descobrir exatamente que componente é esse. Aí você pergunta, mas o componente tá aí, como é que você colocou um componente aí que você não sabe qual que é? Bom, não que eu não sei qual que é. Eu não sabia exatamente qual que é porque não veio na placa. E essa placa não tem esquemas, nem board viewer, não tem nada que eu possa utilizar como referência para esse modelo específico aqui. Mas eu tenho dessa aqui. Isso aqui é uma 580, RX580. Dessa aqui eu tenho ao menos o board viewer, tá? E tem esquemas e board viewers de outra placa. Então aqui o que eu usei como base? Eu dei uma pesquisada. Esse U100 eu sei que ele é muito comum em diversas placas AMD, tá? Nunca me aprofundei nesse componente porque eu nunca peguei uma placa com esse problema nele. Mas eu sei que é um componente bem comum em placas AMD, ele tem bastante placas, inclusive nessa. O U100 também está aqui, tá no mesmo lugarzinho. E a função desse U100 ele é o que? Ele é uma porta lógica. Eu pesquisei um pouco sobre esse U100 em várias placas e achei o datasheet dele. É um componente aqui e ele é uma porta lógica que ele recebe um sinal do PCI Express para habilitar alguns outros sinais de controle para a placa. Uns sinais lógicos aqui que fazem alguma coisa na placa. É bastante complexo, teria que analisar com bastante calma para explicar, mas basicamente ele indica que alguma coisa foi habilitada. E como é o mesmo componente em todas as placas AMD, que eu peguei aqui que tinham esse componente, o que eu fiz? Eu fui por comparação. Neste modelo aqui, que é a 500 que eu estou mexendo, esse U4 ele compartilha um dos sinais do U100, tá? Que é o sinal que vem do PCI Express, que é um sinal chamado PERST. Ou seja, ele meio que faz par com esse cara aqui, tá? Só que nas outras placas eu não achei nenhum outro CI com o 4 que tinha exatamente a mesma posição ou que era ligado direto aqui. Mas através do esquema aqui, comparando aqui vários, e a gente usa nessa hora que a gente começa a usar a experiência de técnico. Nesse tipo de placa, muitas vezes o design da placa é um Ctrl+C, Ctrl+V de um setor. Por exemplo, um setor que habilita, por exemplo, o setor que habilita o PLL na RX580 é exatamente igual ao que está nessa placa aqui. É o mesmo componente e é a mesma bobina. É basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, só que aí eles adaptam as outras linhas. Então eu usei isso como base para encontrar um componente que exercesse uma função similar a esse aqui, tá? No caso, o que eu fiz? É o 4. O que eu fiz? Eu fui atrás de outros componentes, né, em outras placas que exerciam uma função similar ao do nosso 4 aqui, que eu não achei o valor dele. E acabou que nessa 580 e uma 470, que eu também tenho esquema, eu encontrei um componente que a conexão dele é muito similar ao que está aqui. Esse aqui eu fui pelas trilhas, tá? Seguindo as trilhas, mas eu consegui identificar que ela recebe um sinal juntamente com o 100 aqui, e esse outro sinal ele vai para um outro setor da GPU. Eu não consegui ter acesso a esse negócio, mas eu vi que vai para a GPU, tá? Então isso já, pra mim, já seria útil. É um sinal que recebe do 100 e vai vir para a GPU. Dificilmente teria um componente assim, um outro componente tão igual, tá? Ele recebe duas alimentações também. A serigrafia dele, o 4, indica que ele não é um transistor comum. E o que eu fiz? Eu peguei um componente parecido, segui aqui, acabei encontrando aqui um que tem exatamente a mesma pinagem aqui,
que recebe VCC e GND nos mesmos pinos, recebe o sinal que divide com o 100 no mesmo pino também, e até o formato dele, o encapsulamento dele é exatamente o mesmo daqui. E um sinal dele vai para a GPU, ou seja, daí 4 dos 5 pinos batem. Então isso já é suficiente para mim fazer o teste. Por quê? Porque eu não tenho esse componente. Eu não consegui achar ele em lugar nenhum. Ninguém tem sucata dessa placa. E eu fiz a substituição do componente, tá? Coloquei ele aqui, refiz a trilha que estava danificada aqui. Fiz algumas medições para ver se não tinha nada incurto, nada danificado. E aparentemente é esse componente mesmo. Vamos ver, vou testar. Eu já liguei a placa ali, a placa deu vídeo, tá? Só que eu não mantive ela muito tempo. Eu fiz algumas medições e agora eu vou mostrar pra vocês aqui. A placa funcionou normalmente. Essa placa ela não ligava, quer dizer, ela ligava, gerava os fios, mas não dava vídeo. Depois da modificação do reparo que eu fiz aqui, ela passou a dar vídeo. Ok? Ela tinha as tensões, mas não dava vídeo. Ou seja, provavelmente esses dois componentes que estavam faltando, eles eram habilitadores, eles serviam para habilitar algum sinal que adicionava a GPU, que fazia a GPU dar o boot dela. Mas como eu não tenho certeza disso, a placa voltou a dar vídeo. Tá? A única coisa que eu sei é que voltou a dar vídeo. Eu reparei esses componentes mais para tentar identificar o defeito real da placa. Por quê? Porque se está faltando componente, alguma coisa não vai funcionar bem. Então eu repus os componentes, a placa voltou a dar vídeo, espero que tenha resolvido. Mas eu só vou saber disso após montar a placa e botar ela em teste, tá? Então eu vou fazer isso agora, eu vou limpar a placa, vou montar ela todinha, trocar a pasta térmica, limpar um pouco, ela tá suja de fluxo aqui, botar em teste e aí a gente vai ver se a placa funciona, beleza? Bom pessoal, voltando aqui com a RX 560, né? Pra minha surpresa aí, tinha mais coisa, tá? Não era só aquilo, eu troquei os componentes, botei equipamento pra testar, ele funcionou um pouco, mas apareceu outro problema, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Depois de que o equipamento funcionou um tempo, ele parou de funcionar de novo. Aí eu fui analisar novamente a região aqui e notei que nessa parte aqui, ó, tá até escurinho aqui, tinha oxidação. E embaixo desse pad inteiro aqui tinha um pouco de oxidação. Tá na lateral aqui, bem na parte de baixo. Dá pra ver até que aqui tá um pouco corroído também, essa parte que é cobre. Ou seja, isso aqui perdeu contato depois que o equipamento voltou a funcionar. Isso provavelmente começou a esquentar ou rompeu, não sei. Virou uma resistência por causa da oxidação e rompeu. Aí perdeu o contato elétrico. Aí o que eu fiz? Eu fui aqui e fiz um reparo rápido, tá? Acabei de tirar da luz UV. Coloquei máscara aqui. E vamos ver se o equipamento funciona agora. Limpou. Tela preta. E deu vídeo. Ok, eu até cheguei a cogitar a possibilidade de ser o componente que eu troquei, não ser o componente certo, tá? Mas no caso eu medi ele, não tinha nenhum problema, não apareceu nada relacionado a curto-circuito, defeito. Então eu simplesmente analisei um pouco mais ao redor e encontrei esse problema, tá? Isso aqui muito provavelmente foi a própria oxidação na placa. O que provavelmente aconteceu nessa placa foi líquido. Caiu líquido, alguma coisa, principalmente esses gabinetes são abertos, às vezes o cliente está comendo em cima do computador, sei lá. Mas deu certo aqui, tá? O reparo agora. Voltou a dar vídeo de novo. Ela tinha parado de dar vídeo, ela parou de funcionar e parou de dar vídeo. Aí eu fui e analisei. Agora vamos botar ela em teste de novo e vamos ver se dessa vez ela não para, tá? Essa placa aqui, devido ao estado dela, eu vou deixar ela em teste bastante tempo aí, tá? Mas aqui no caso pra vocês eu vou testar se depois de 1 hora ela funcionar sem problemas, que ela já vai ter esquentado, já vai estar consumindo bastante corrente, provavelmente vai dar certo, mas antes de enviar pro cliente eu vou deixar bastante tempo aí. Então vamos ver aqui. Eu vou abrir aqui o GPU-Z pra ver como é que tá os parâmetros da placa. Mostra aqui dentro. Aqui o solzinho tá fazendo uma companhia pra gente hoje. Olha aqui, ó. A placa sendo reconhecida normalmente, tá? É uma RX 560,
trabalhar 8x, o PCI Express dela, ela está reconhecendo 8x corretamente, memória dela está reconhecendo certinho, todos os parâmetros estão aqui, tá? Ou seja, aparentemente não tem nada de errado com o chip, aparentemente. Agora vamos rodar aqui um Heavy para ver, botar um estressezinho no equipamento aqui para ver se ele vai apresentar algum sintoma novamente. Outra vez ela ficou pouco tempo em teste antes de dar problema. Vamos ver aqui agora. A placa subiu. Subiu o GPU clock, subiu o memory clock. E bom, aparentemente ficou boa agora. Dá pra ver aqui que os parâmetros estão bem estáveis. O consumo também tá ok. E é isso, gente. Vamos deixar ele em teste aqui agora, umas 2 horas aqui. Eu vou testar com alguns programas diferentes também, para consumir um pouco mais ou menos. E daí a gente volta com o resultado do teste para vocês, já. Bom, pessoal, voltando aqui com o vídeo de teste da placa, tá? Aparentemente deu tudo certo. A placa vai fazer aí 50 minutos de teste agora. Vamos deixar testando mais 1 hora, para dar 1 hora de teste até o fim do expediente, tá? Mas aparentemente já deu certo. A gente pode ver pelo fato de que todos os parâmetros da placa estão extremamente estáveis aqui, tá? Não está tendo nenhum tipo de variação aqui, ó. GPU clock, a própria tensão de alimentação do chip tá bem estável também. Temperatura, clocks, está tudo muito estável. Isso é um bom indicativo, tá? E o equipamento está rodando aqui o nosso benchmark aqui do Final Fantasy. 1080p, qualidade normal, e tá dando conta aí. Tá rodando aí a uns 30, 40 fps, que para esse equipamento que é uma placa de entrada tá ótimo. E ele não apresentou problemas, tá? Como eu disse antes, eu vou deixar esse equipamento mais em teste, vou testar novamente amanhã o equipamento, para liberar para o cliente com 100% certeza que vai tá certo. Mas provavelmente já deu certo, reparo, tá? Isso aqui não deve mais dar problema. Não tem nenhum indicativo que deve dar problema. Eu já reiniciei algumas vezes esse equipamento antes de colocar ele em teste. E não deu nenhum problema também. Então é isso aí, gente. Esse aqui eu vou dar como reparado, tá? Finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu falei demais, me enrolei um pouco. Mas faz parte, tá? Se inscrevam aí nas redes sociais da GTEC. Sigam a gente no Instagram, Facebook, que lá a gente sempre posta atualizações legais, tá? Posta status, posta stories dos reparos e tudo mais, tá? E acessem nosso site lá, vocês podem conferir a fila dos equipamentos da unidade, tá? Lá também agora tem uma página dedicada aos técnicos e à equipe da GTEC. Confiram lá pra vocês verem, o pessoal que trabalha aqui, todo mundo muito esforçado. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, até mais.